Quero saudar você, amado irmão e irmã, que nos acompanha nessa quinta-feira, nesse culto de oração, nesse estudo do breve catecismo, e dizer que nós estamos gravando aqui diretamente da nossa igreja, a Igreja Presbiteriana de Fontinha, aqui na Estrada da Fontinha, número 220. Nós queremos agora convidar você para que nos preparemos para esse momento de comunhão com o Senhor e de edificação. Curva então a sua cabeça, vamos orar pedindo direção do Senhor. Querido Deus e amado Pai, louvamos o teu nome, pedindo a tua proteção, a tua presença, Senhor Deus, e que neste culto de oração, que nessa exposição do breve catecismo, nós possamos crescer, aprender para sermos melhores servos teus, aproveitados pelo Senhor mesmo dentro do teu reino. Seja conosco, nós assim oramos em nome do Senhor Jesus, na força, na consolação do Espírito Santo. Amém. Irmãos, então, vamos nos preparar agora para o estudo, ouvindo e participando de um louvor em adoração ao nosso Deus. Prepare o seu coração. Prosseguindo então, irmãos, chegamos agora ao estudo no breve catecismo, ou Catecismo Menor de Westminster, na pergunta 39, o dever da obediência. Nós estamos participando desse estudo e logo mais teremos também os pedidos de oração, teremos uma reunião de oração. Vamos aproveitar então o nosso tempo, a nossa jornada aqui. Irmãos, a pergunta 39, qual é o dever que Deus exige do homem? O dever que Deus exige do homem é a obediência. Esse é o dever que Deus exige. E obediência é o quê? A sua vontade revelada, que é a palavra de Deus. Temos aí os textos que corroboram essa afirmação. Começamos a dizer, irmãos, que a Bíblia é a nossa autoridade máxima, única regra de fé e prática e palavra de Deus que revela a sua vontade. A reforma do século XVI, ela estabeleceu o que nós chamamos de primado da autoridade da palavra de Deus sobre o magistério eclesiástico, ou seja, tudo que se ensina na igreja, através da igreja, tem que partir da palavra de Deus. O magistério e também o ministério que a igreja exerce sobre as pessoas, ou seja, a igreja tem uma influência bem positiva no ensino. E o que a igreja também ensina faz parte, está subordinado à palavra de Deus. E o magistério do sumo pontífice e da tradição dos concílios, ou seja, a Igreja Católica, ela tem lá o seu sumo pontífice, o Papa, e tem também uma tradição dos concílios, mas o que a reforma estabeleceu é o seguinte, olha, a palavra de Deus tem autoridade sobre tudo. Ou seja, irmãos, em outras palavras, se a palavra de Deus afirmar que é aquilo, então todos que afirmam o que ela afirma estão corretos. Mas se ela afirmar outra coisa, o que a igreja ensina, o que a igreja vive, o que o Papa, o subpontífice da Igreja Católica afirma, as tradições do concílio, nada terão valor. Ou seja, nós não entendemos que existe outra autoridade
com o mesmo poder normativo, senão a palavra de Deus, senão a Bíblia. Ela é a única regra de fé e de prática. A ela todos se subordinam e obedecem. É isso, não existe outra verdade, e assim nós cremos, e assim a reforma do século XVI fala para todas as pessoas. Então, irmãos, em matéria de fé e de moral, para quem é reformado, a palavra é autoritativa e diretiva. O que está dizendo isso? A palavra de Deus é a única autoridade. Ela é a autoridade na qual nós vamos buscar o respaldo para aquilo que ensinamos. Diretiva, porque ela dá a direção, ela fala, é por aqui, é assim que deve ser. E a Escritura é a Escritura de Deus, não a de qualquer autoridade individual ou conciliar. Ou seja, se um homem, por mais inteligente, por mais capaz, individualmente falar assim, olha, é desta forma, e não estiver debaixo da autoridade e da direção da palavra de Deus, nós simplesmente não devemos dar crédito ou valor. Da mesma sorte, se um concílio formado por vários homens chegarem à mesma conclusão, mas essa conclusão não estiver debaixo da palavra de Deus, da sua autoridade, da sua direção, nós também não podemos dar crédito, porque em matéria de fé e de moral, a palavra de Deus, a Bíblia, é a autoridade final e nos dá a direção final da vontade do Senhor. Por isso surge a doutrina da suficiência das Escrituras. Diz o seguinte, que em questão de fé, de moral, do caminho do povo de Deus, para fazer a vontade de Deus, a Bíblia é suficiente. A igreja é proclamadora das Escrituras, é filha das Escrituras. Não tem autoridade para acrescentar nada a ela, nem homem, nem qualquer outra autoridade, nem qualquer outro concílio pode acrescentar alguma coisa. Nem por meio de um líder carismático eclesiástico, nem por boas intenções carismáticas espirituais. Mas aí deixa eu fazer uma pergunta. Chega aquela irmã, entre aspas, né, que nós falamos, olha, aquela irmã é cheia do Espírito Santo e ela teve uma visão, uma revelação que muda a Bíblia. E isso acontece demais, irmãos. Irmãos, em matéria de fé, de moral, ninguém pode mudar nada. É a Bíblia que é suficiente para revelar. A Bíblia que nos mostra o caminho a seguir. Porque se essa pessoa que vem nos dar nova informação, ela traz alguma coisa que já está na Bíblia, então essa pessoa não precisa falar, porque está na Bíblia. E aquilo que está na Bíblia, a gente vai crer daquela maneira. Mas se essa pessoa traz outra palavra que não está na Bíblia, então essa pessoa também não deve receber crédito. Ou seja, irmãos, a palavra de Deus é suficiente. Muitas pessoas recorrem aí a gurus, a líderes espirituais, a pessoas que têm sonhos, que querem revelar o seu futuro, que querem ter questões pessoais desta vida revelado como se fosse uma cartomante, como se fosse um guru, um adivinho, um jogador de búzios, irmãos. Irmãos, a palavra de Deus é suficiente para nós, suficiente para a nossa caminhada. Não precisamos saber de coisas que não nos convêm. Não precisamos saber de coisas que muitas vezes são engendradas por Satanás, só para nos confundir. Precisamos sim, irmãos, ter vida, fé e vida moral, espiritual e subordinação à vontade do Senhor. Para a fé reformada, então, irmãos, o Espírito Santo, que é o intérprete desta Bíblia, que revela a nossa fé através do Verbo, Senhor Jesus, o Salvador desses eleitos. Nós não precisamos de homens, de líderes, de pessoas que têm revelações, nós precisamos da palavra de Deus. Ela é suficiente.
Ou seja, irmãos, fora da Bíblia não há revelação. O que ela não diz, não comprova, não se há de tomar como instrução divina e objeto de crença. Nossa crença, ela emana na revelação registrada na Escritura, que é o fundamento da igreja e base de seus membros, irmãos. É a Bíblia. Fora dela não há revelação. Profecias, sonhos, visões, revelações. Está na Bíblia. A Bíblia confirma, corrobora isso. A Bíblia nos dá essa informação, é para o caminhar geral da palavra de Deus, ou nós que nossa curiosidade ou ansiedade queremos respostas rápidas, manufaturadas? Irmãos, precisamos da palavra de Deus, da comunhão com ela e fugir desse místico que muitas vezes é apresentado por pessoas que gostam de atalhos, irmãos. A Bíblia é suficiente. Então temos que entender que a Escritura nada se acrescenta em tempo algum, nem por novas revelações do Espírito, nem por tradições humanas. A palavra de Deus fala, né, que Paulo, né, que aquele que pregar outro evangelho, trazer outra coisa nova, que não for esse evangelho, seja considerado anátema. Ou seja, irmãos, nós reconhecemos, entretanto, que é necessário uma iluminação do Espírito Santo para que haja uma compreensão das coisas que estão reveladas na palavra de Deus. O Espírito Santo que nos revela, nos guia, nos mostra. Mas novas revelações, nós temos que ter cuidado, porque aí então estamos acrescentando na palavra de Deus aquilo que o Espírito Santo não diz, aquilo que não nos compete. Há também, irmãos, algumas circunstâncias quanto ao culto de Deus e à igreja, comuns às ações e às sociedades, as quais nós temos que ter essa ordenação à luz de uma prudência cristã e segundo as regras da palavra de Deus, que devem ser sempre observadas. O que está dizendo sobre isso, irmãos? A palavra de Deus é que nos dá a regra do bem viver, de como cultuar, de como viver em harmonia com os irmãos. E é na palavra de Deus que nós vamos encontrar essas revelações. Irmão, eleito mesmo, servo de Deus, redimido, né? Herético, que comete heresias, começa a cometer desvio, isso, irmãos, não existe. Eleição e heresia são incompatíveis, né? Verdadeiro servo de Deus e heresia não é incompatível. Por quê? Porque aquele que é escolhido, ele ouve a voz do pastor, ele ouve a voz do seu pastor, do verdadeiro pastor, e consegue distinguir na palavra de Deus isso de maneira inconfundível daquilo que é falado por falso profeta. Ora, como nós temos falsos profetas nos dias atuais, como as pessoas são enganadas porque querem ser enganadas, porque ouvem vozes que não estão na Bíblia, porque ouvem vozes de outras pessoas, e essas pessoas querem ter, irmãos, muitas vezes, uma apreensão para resolver os seus problemas, não de problemas que às vezes caem e são mandados que nós realmente, a partir deles, vivamos melhor, mas de problemas da vida, de coisas às vezes pequenas, comezinhas, né? Então, irmãos, nós temos que entender que não do seu conhecimento prévio, nem da sua apreensão pessoal ou da percepção psicológica, mas da iluminação do Espírito Santo, né? E da fala do Espírito Santo, é que todo o verdadeiro crente, o verdadeiro eleito, distingue essa fala dos falsos profetas, que vem muitas vezes para aborrecer, para desviar os servos de Deus do seu caminho. Sendo assim, irmãos, nós precisamos de estrita obediência. O que é estrita
obediência. É aquela obediência reservada e única à palavra de Deus. Então, aquele que é regenerado, aquele que é salvo, ele submete-se à instrução divina que está na Escritura. A Escritura normatiza a vida da igreja, do povo de Deus, por ordenações, por censuras da igreja, por bons hábitos adquiridos, pela tradição familiar, pela uma promessa de retorno em bênçãos materiais e sociais na vida do crente que Deus proporciona, pelo temor do inferno, pela fuga do juízo final e pela necessidade de se crer em Deus. Onde nós encontramos tudo isso? Na palavra de Deus, que nos mostra, que normatiza isto na vida do crente. Ou seja, o crente então se subordina a Deus pela obediência às Escrituras, em consequência de uma nova natureza regenerada como um filho adotado por Deus. Ele, adotado por Deus, quer viver na casa de Deus, então ele se subordina a Deus em obediência à vontade de Deus que está nas Escrituras Sagradas. Ou seja, irmãos, essa obediência à palavra de Deus para o salvo é uma virtude natural, é uma coisa espontânea que faz parte da sua existência de pessoa regenerada, né? Quem é regenerado procura obedecer a Deus e da dimensão da espiritualidade que ele tem em Cristo Jesus, que o salvou, que o livrou, e agora então ele quer dar a contraprestação com a vida de subordinação na palavra de Deus e à palavra de Deus. Amém, irmãos? Nós gostaríamos então de, a partir dessa fala que nós demos sobre a Bíblia, a palavra de Deus, queremos fazer duas perguntas a você, para você responder repensando. Qual é o dever, né, que Deus exige do homem em relação à sua vontade? Qual é o dever que Deus exige do homem em relação à sua vontade? Qual o dever que Deus exige do homem em relação à sua vontade? Nós falamos lá, é um dever. A sua vontade revelada, né, na palavra de Deus. Qual é o dever, então, que nós temos? O segundo, que é a suficiência das Escrituras no contexto da Igreja Reformada. Nós falamos que as Escrituras são suficientes, né? E o que significa essa suficiência das Escrituras? Escreva aí umas duas frases para cada uma dessas perguntas e você vai dar uma resposta. Se possível, consulte de novo aquilo que falamos, tá bom? Que Deus abençoe você rica e abundantemente. Irmãos, nós gostaríamos agora de chamar você para nós orarmos pela nossa igreja. Orarmos por aqueles que precisam. E eu gostaria de lembrar dos mais enfermos, daqueles que estão mais idosos, daqueles pedidos de oração que estão nas nossas redes sociais, e pedir para que nós oremos pela nossa igreja, por essa questão do IPTU, que nós estamos requerendo a nossa imunidade, para que nós consigamos esta imunidade. Então, irmãos, nós que falamos sobre o dever da obediência à palavra de Deus, agora vamos nos prostrar diante de Deus para dizer que nós precisamos de bênção na nossa casa, na nossa vida, e tem sempre aqueles pedidos que nós fazemos por aqueles irmãos e sempre repetimos de maneira enfática. E queremos agora, de maneira enfática, pedir por toda a igreja, todas as sociedades internas, todos aqueles que necessitam, todas as famílias, todos os membros da nossa igreja, todos aqueles que estão vivendo com problemas na sua casa, no seu lar, todos aqueles que vivem as necessidades da vida, todos aqueles que passam por problemas, aqueles que estão angustiados, aqueles que estão tristes, aqueles que oram por pessoas que estão enfermas e aqueles que nos pedem oração. Chegou o momento de nós
que somos obedientes ao Senhor, buscarmos agora suas bênçãos advindas desta mesma palavra. Curva a sua cabeça. Vamos falar com Deus em oração neste momento. Querido Deus e amado Pai, nós na tua presença estamos, Senhor Deus, colocando diante do Senhor todos os pedidos dos teus servos e das tuas servas, Pai. Aqueles pedidos que nossos irmãos colocam nas redes sociais, aqueles pedidos que nós sabemos que são importantes para a tua igreja, aqueles pedidos, Senhor Deus, que gravitam na área da saúde, Senhor Deus, na área do tratamento médico, Pai, na área da proteção contra o mal, na área familiar, Senhor, no convívio entre as pessoas, entre os casais, entre os pais, filhos, Pai, entre, Senhor Deus, aqueles que estão teimosamente negando se entrelaçar com o Senhor, daqueles que estão fracos na fé, daqueles que estão, Senhor Deus, olhando para os problemas e as matizes desse século, Pai, para aqueles que vivem as agruras desta vida, aqueles que estão lutando pelo emprego, pelo subemprego, Pai. Nós clamamos pelo teu povo, Pai. Pedimos forças ao Senhor, pedimos a orientação do Senhor, pedimos que o Senhor seja com a nossa casa, Senhor, pedimos que o Senhor renove a nossa força, colocamos a tua igreja, a igreja da Fontinha, nas tuas mãos, Pai, as suas sociedades internas. Ó Senhor Deus, essa questão do nosso IPTU, essa causa na justiça, Senhor, nós submetemos à tua vontade, Pai. Pedimos que tu seja com todo o conselho, junta diaconal, todas as sociedades internas, a escola dominical, a membresia dessa igreja, aqueles que estão fracos na fé, Pai, aqueles que, face à pandemia, Senhor, não estão e não têm atitudes para com o teu reino, para com a tua casa, Senhor. Desperta o teu povo, consola o teu povo, abençoa o teu povo, Senhor. Assim nós oramos, em nome do Senhor Jesus, na força e na consolação do Espírito Santo. Amém, Senhor Deus. Então, irmãos, vamos interromper este culto, esse estudo, e ir para o culto da vida, onde nós vamos aprender diretamente do Espírito Santo e pregar esse evangelho. Vamos então ter agora a oração final e a bênção do Senhor. Amado Deus, querido Pai, neste momento de despedida, Senhor, nós suplicamos pelos lares, por aqueles que participam deste culto, por aqueles que, em orando nesse momento, encontram pedidos, necessidades, sonhos, planos, Pai. Queremos subjugar todas essas coisas nas Tuas mãos, Senhor, pedindo a Tua intervenção, a Tua presença, que o Senhor levante o Teu braço para nos ajudar, nos abençoar, seja conosco, seja com aquele que ora, que te busca, em nome do Senhor Jesus, na força, na consolação do Espírito Santo. Amém. Receba, irmão, a bênção do Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós e com todo o povo do Senhor, agora e pelos séculos dos séculos. Amém. Bom final de dia, boa noite, que Deus abençoe você rica e abundantemente. Amém.